8h22, com muito carinho, estamos chegando para apresentar o programa Conversando sobre Saúde da Bifarma, né? Então, você que está ligado, hoje nós vamos conversar com a irmã Maria José. Vai ser, assim, muito legal a nossa conversa. Nós vamos falar hoje sobre discernimento vocacional, irmã, é isso mesmo? Alguma coisa nessa linha aí, né? Então, tá certo. A irmã Maria José, ela é psicóloga em educação pela Universidade Salesiana de Roma, olha só, e ela é mestrada, né? Tem mestrado lá em Roma, na Universidade Salesiana de Roma. Bom, deixa eu conversar um pouquinho com ela, que ela explica melhor tudo isso. Vamos assim... Agora são 8h23. Muito bom dia, irmã. Bom dia, Milton. Muito prazer de estar aqui com você, com os radiovintes. É uma alegria. Obrigada pelo convite. Pois é, já se faz alguns dias que eu estou procurando falar com a irmã, porque eu sempre achei muito interessante esse tema, né? Sobretudo no final de ano, época em que os jovens ficam, poxa vida, né? Como é que eu vou, que curso eu vou fazer, que faculdade, qual a minha vocação, que jeito escolher, saber por onde eu tenho mais inclinação para seguir minha profissão. Então eu fiquei muito feliz da senhora ter aceitado o convite. Obrigada. Irmã, eu espero de poder contribuir com vocês. Que bom. E fala pra gente um pouquinho sobre a sua formação. Eu sou consagrada, sou carmelita missionária e sou psicóloga da educação. Hoje eu atuo como psicóloga escolar no colégio paroquial, atendo também na fisioclínica, e esse trabalho com a juventude, esse ano eu tive a possibilidade, assim, mais de perto de poder fazer com os alunos do colégio paroquial, alunos de 8ª série. Então nós começamos o trabalho de orientação profissional e vocacional. Iniciamos com os alunos de 3º ano, que tinham mais urgência para poder fazer a inscrição do vestibular por volta do mês de abril. E no decorrer do ano fizemos também com alunos de 8ª série e alunos do 2º ano do ensino médio. Muito bem. Está entrando no ar, a partir de agora, na Rádio 101.9 FM, o programa Conversando sobre Saúde. Um programa que tem como objetivo debater de forma descontraída e instrutiva assuntos pertinentes à saúde de modo geral, sempre focando a melhoria da saúde e qualidade de vida. No oferecimento Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Muito bem. Lembrando também que o Paulo está trazendo aqui a informação que está acontecendo a campanha de conscientização com exames, tratamentos contra o câncer de pele lá no CREA, né? Então deve ter umas fichas, né? Porque senão não dá para atender todo mundo. Não sei, parece que são 200 atendimentos, se não for me engano. A doutora Mônica está lá, com a doutora Rosa. Então, se você quer fazer um diagnóstico da pele, ver como é que você está, fazer uma consulta, um exame, então é lá no CREA, ao lado da Santa Casa. Então, até as 11 da manhã, até meio-dia. Tem que preencher uma fichinha, porque de repente, eu fiquei esperando, não fui atendido. Então preenche uma fichinha antes, né? Pega uma ficha, uma senha, e daí você vai ser atendido. Constatou que tem um problema, é encaminhado para o tratamento gratuitamente, viu? É um negócio bem feitinho mesmo, que a doutora Mônica, a doutora Rosa está preparando lá, junto com o CREA. Agora são 8h27. Irmã, vamos lá para o nosso tema de hoje. Ok. Fala para nós um pouquinho sobre discernimento vocacional a nível cristão.
Ótimo. Como nós estamos atuando numa escola que é católica, nós priorizamos o discernimento nesse ponto de vista cristão. A raiz da palavra... Uma intervençãozinha. Embora lá no colégio tem várias religiões. Isso. É um espaço onde o aluno vem para poder fazer essa experiência, independente da religião que ele professa. Nós temos um espaço onde ele tem a possibilidade de atuar essa palavra discernimento vocacional no sentido de discriminar, diferenciar, separar, distinguir quais são as profissões. Como você sabe, Milton, o discernimento, à luz da fé, a gente entende a palavra discernimento como uma busca da vontade de Deus. E quem é que conduz a essa vontade de Deus? É a família, por primeiro. Então, você vê, muitas vezes o aluno chega, ele, por primeiro, traz a experiência familiar. A profissão que o pai tem, a profissão que a mãe tem. Então, tem uma influência muito forte essas características da família. E, principalmente, o fator religioso, não estou falando agora apenas como religiosa, mas falo como psicóloga. Tem experiências e pesquisas que comprovam que as pessoas que têm uma religião, que têm uma base, elas têm a possibilidade de discernir e de discriminar com maior capacidade quais são os fatores de risco que a vida oferece e os fatores que são resilientes, a psicologia diz, que seriam fatores positivos que ajudam a construir a felicidade. A pessoa tem essa capacidade a partir de uma experiência da fé. Interessante isso aí, Mas é comprovado que esse viver e esse fazer a experiência de um discernimento vocacional, profissional seguro, depende de uma base segura familiar também, sobretudo. É bonito, E bonito e muito sério, Como, A família compromete o pai, a mãe. É o berço, é a base, Isso. Tudo isso. E veja, diga. Não pode continuar. Eu estava para completar no sentido assim, que antigamente esse discernimento ele era contemplado na lei. Então, os nossos pais nos educaram assim, uma olhada do pai, uma olhada da mãe, a distância já atingia o filho e já se entendia. Hoje, esse discernimento não é mais pautado na lei, na norma simplesmente, mas é sobretudo um diálogo, uma compreensão a nível familiar, na escola também, Por isso que a escola também tem que dar essa possibilidade desse amadurecimento para que o jovem possa gradualmente ir descobrindo. Por isso a importância de fazer uma orientação profissional a partir dos 13, 14 anos, que é justamente a idade em que começa, de uma forma mais definida, a pessoa começa a ter esse discernimento, o pensamento lógico formal, chamado, começa a formar nessa idade, 13, 14 anos. Muito bem. 101.9. Estamos, então, conversando sobre saúde com a irmã Maria José, ela que é mestra em Psicologia da Educação pela Universidade Salesiana de Roma. E ela trabalha como orientadora, como psicóloga, irmã, lá no paroquial mesmo? Isso, psicóloga escolar. Psicóloga escolar, e também trabalha na Fisioclínica. Bom, então você que está nos ouvindo, o programa continua no mesmo esquema de sempre. Tem dúvida? Tem alguma pergunta para fazer? A Carol está aqui com muito carinho para atender você. Ligue 3446-2114, 3446-2107. Se não tem pergunta, pode ligar também. Deixe o seu nome para concorrer a um belíssimo kit de produtos cosméticos no final do nosso programa. Deixa eu ver aqui.
E nós vamos sortear também um ingresso na promoção de um carreteiro de Natal do Rotary Clube Paranavaí, Entre Rios, que vai acontecer no dia 3 de dezembro, no Salão Casa das Crianças, em prol do Educandário São José e Góis. E MEB, bom, deixa eu perguntar aqui para a irmã. É em prol do Educandário, do qual a senhora faz parte. Isso, eu sou diretora do Educandário São José e o Rotary Entre Rios nos fez partícipe dessa promoção e veio a calhar bastante. Você sabe, Milton, as obras sociais no final do ano, o 13º é pesado, né? E nós temos psicólogo, temos assistente social que nesse atendimento às crianças no educandário. E a gente precisa fazer esses acertos de final de ano. Então, esse dinheiro será em prol, né, da educação das crianças. As pessoas que quiserem colaborar e participar conosco, né, pode, né, tanto o Góis está vendendo, quanto o Educandário São José. Pode nos procurar. Aí no IP, né? Isso. Bom, e quem tem bastante sorte, liga aqui no 3446-2114, 3446-2107, fale com a Carol, que você vai ganhar um baita de um convite. Olha, R$12 o arroz carreteiro, tá? Você vai lá, você ganha um para você, com um bom para a esposa, um para... vai embora, vai dar tudo certo. Dia 3/12, tá bom? Boa sorte, ligue. E além desse convite, você vai ter também um kit maravilhoso de produtos cosméticos no oferecimento da Bifarma, que você vai ficar muito feliz. Vai ser seu presentão de Natal. Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados, confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Agora são 8h35. Voltamos então a conversar com a irmã sobre saúde, falando sobre discernimento vocacional. Onde discernir, irmã? Esse discernimento parte, como eu disse anteriormente, de uma experiência familiar. Lá na carta de São Paulo à comunidade de Tessalônica, ele diz assim: precisa avaliar cada coisa. Olha que interessante. São Paulo educa a comunidade a discernir, avaliando cada coisa. Então, cada pai, cada mãe, a família vai discernir, por exemplo, Milton, o que é que a família deseja e qual a ideia de felicidade, de realização que essa família tem para o seu filho. Lá em Mateus, Jesus vai dizer: onde 2 ou 3 reunidos estão em meu nome, eu estou no meio deles. Então, pai, mãe, a família, vocês, quando estiverem decidindo a vocação do seu filho, você vai propor. Dizia anteriormente, hoje não é mais o legalismo. Você, pai, você, mãe, indica os caminhos, porque é o adulto que tem que indicar, né? E a tarefa de discernir é a criança, é o jovem que tem que ser iniciado nesse processo. Então, é na família que inicia, a escola vai aprimorando, né? O processo educativo se dá em casa, a escola ensina. Então, esse processo, ele é em ambas as direções, né? A família inicia, a escola completa, e dentro da sociedade, o jovem vai percebendo quais são os caminhos que apontam para a sua realização. Inclusive, Milton, um cuidado muito importante que eu tenho com os nossos alunos lá no paroquial é de dizer para os pais: você não pode ter como prioridade uma vocação que vai render dinheiro, por exemplo, né? Não pode ter como prioridade uma vocação que traz status, né? Por exemplo, quantos filhos são
de certa forma, forçados pela família a escolher, por exemplo, medicina. É um caso concreto que muitas vezes a gente experimenta. Por quê? A medicina dá dinheiro, diz o jovem. A medicina dá status. Então, a vocação, o discernimento não pode ser em base a fatores externos, simplesmente. Tem que ser fatores internos, interiorizados, que vai levar a uma escolha fundamental que realiza a pessoa. O ser humano, na integridade. Então, não é só os aspectos externos que nos realizam. É, sobretudo, uma experiência interior que nos leva a fazer uma experiência de uma realização que é serviço ao outro, por exemplo. Eu fico admirada de ouvir da boca de alunos com 13, 14 anos que querem, por exemplo, fazer serviço humanitário. Jovens e adolescentes que começam a pensar, puxa vida, se a irmã faz esse trabalho e é psicóloga, então é possível ser uma freira, ser um padre, por exemplo, e ser realizado, ser feliz. São vocações que são N vocações que realizam dentro do processo de discernimento. Então, eu te faço uma pergunta assim como pai, né? Como que nós, pais, podemos contribuir para ajudar o filho a escolher o seu caminho? Por exemplo, o Tiago, eu perguntei para ele agora no programa da Unipar, o que você quer ser? Ele disse assim, eu quero ser veterinário, né? Um outro dia eu fui dar uma palestra lá em Itaúna do Sul sobre vocação numa escola e perguntei para todos os alunos, o que você quer ser? E cada um levantou a mão e respondeu, eu quero ser médico, porque meu pai é médico. Eu quero ser bancário, porque meu pai é bancário. E um pequenininho lá no meio levantou a mão e disse assim, eu quero ser lixeiro. Aí todo mundo riu e eu fiquei sério. Por que você quer ser lixeiro? Porque o meu pai é lixeiro. Encheu a boca, o peito e falou com toda a convicção. Que o pai dele era um lixeiro feliz. Então, como é que nós podemos ajudar o nosso filho, a nossa filha, nesse discernimento vocacional? Então, Milton, nós temos, assim, resumindo, nós temos 3 passos importantes para fazer o discernimento. O primeiro deles é esse processo de preparação. O processo de preparação, ele supõe aquilo que nós já dissemos anteriormente, que é a educação familiar, que é uma educação que não se direciona apenas para o ter, mas sobretudo para o ser da pessoa. E aí entra o aspecto religioso como muito importante, porque é a base da família. Temos famílias ajustadas, por exemplo, faz diferença no discernimento do jovem quando ele, por exemplo, tem pais separados. Isso, claro, não é o ponto fundamental, mas supõe-se que a preparação de um jovem que tem o pai e a mãe que discernem junto com ele na mesma casa, debaixo do mesmo teto, é diferente de uma família onde o pai discerne de um lado e a mãe discerne do outro, porque estão separados junto com esse filho. Hoje, graças a Deus, a gente tem famílias que conseguem, apesar de ser separados, que conseguem fazer esse trabalho conjunto, com a ajuda da escola, escutam, colaboram. Outro passo importante, dissemos desse passo, primeiro, que é a preparação. O segundo é a realização e a aceitação da vocação. A aceitação e realização dessa vocação se espelha, por exemplo, na atitude de um pai e de uma mãe. Então o filho vê que o pai é realizado, que o pai, como você disse, o pai é lixeiro, mas ele é realizado. Ele apoia o filho, ele aceita aquela vocação que ele tem e ele faz com que o filho sinta que ele é realizado. A mãe é uma pessoa realizada, está cuidando da casa, mas ela é uma pessoa realizada com os filhos que tem, com a família que tem, com o marido que tem. Então veja,
toda essa convivência é global e influencia na vida do jovem que está experimentando todo dia essa família que ele tem. E passando ao terceiro passo, que é o apoio do resultado. Então, o apoio aqui é fundamental ainda, o apoio da família, viu, Milton? Então, em todos esses 3 passos, nós estamos percebendo, a família tem que estar junto. Então, esse apoiar o resultado, por exemplo, de um vestibular, é fundamental. Se eu sei que eu vou voltar para casa, eu não passei no vestibular, mas eu sei que eu tenho um pai e uma mãe que não vai me condenar, porque eu não passei naquele curso, eu vou tentar, por exemplo, fazer outro. Né? Então, a minha vida não se reduz a um sucesso ou a um insucesso. Eu sei que por trás de mim tem uma família que está me dando o suporte necessário. Então, esse último passo é importantíssimo, porque a realização do discernimento, como a gente viu nos 3 passos, exige uma preparação bem feita. E assim, é possível a gente superar as afinidades afetivas, os preconceitos vivenciados, por exemplo, ao interno da família, e que pode obstacular a liberdade e a autonomia como pessoa. Como também pode conduzir à autonomia como pessoa. Então, veja, após ter chegado à decisão, é necessário acolher e viver o que se decidiu. E aqui é fundamental, né, que o jovem, o adolescente sabe, se, por exemplo, ele escolheu ser um professor, ele já viu que o pai e a mãe que fazem aquela profissão, que exercem aquela profissão no dia a dia, são felizes, são realizados, são pessoas integradas, né, que conseguem, por exemplo, conciliar profissão e família e convívio social. Então, o trabalho, ele não é a única dimensão da pessoa, assim como a escolha profissional também. Nós temos outras dimensões. O risco está, então, em focar esse discernimento apenas na profissão. E a profissão não é o fim, ela é o meio. É o meio para nós podermos construir uma vida feliz, saudável e realizada. É assim que se faz rádio. 101.9. Agora são 8 horas e 45 minutos. Estamos conversando sobre saúde com a doutora Maria, com a irmã Maria José, ela que é mestre em psicologia educacional pela Universidade de Salesiana de Roma. Atende no paroquial como psicóloga, né? E também atende na fisioclínica. Irmã, vamos falar um pouquinho aqui desta nossa promoção do carreteiro de Natal em prol do Educandário de São José. Isso, e também do GOES, Milton. GOES, isso. É o Rotary Entre Rios, né? Inclusive eu aproveito para agradecer a pessoa do Márcio, da MEB, que está à frente do Rotary Entre Rios e que nos agraciou com essa possibilidade desse carreteiro. Não deixem de participar, você rádio ouvinte, venha colaborar, é chamado Carreteiro de Natal, porque é o momento da solidariedade. Nós estamos atendendo crianças no Jardim IP, através dessa ajuda nós vamos beneficiar 145 crianças que frequentam o educandário, como também a todos os atendidos do GOES, que é um serviço também à comunidade, um serviço ligado àqueles que contraíram a doença da AIDS. Então, é todo um processo de trabalho no social, seja no atendimento ao aidético, seja no atendimento à criança de 1 a 6 anos de idade. E você que está ouvindo pode adquirir este convite no dia que vai ser no dia 3/12, esse carreteiro de Natal, no Educandário São José, ou também com o pessoal do Rotary, né? Isso.
E se você tem bastante sorte, ligue 3446-2114 ou 3446-2107, deixa o seu nome, para concorrer no final do programa Conversando sobre Saúde a um ingresso maravilhoso para você almoçar nesse carreteiro. É almoço, irmão? É almoço, né? É jantar. Jantar. Começa às 20 horas. Ah, é verdade. Então, ligue 3446-2114, 3446-2107, para você concorrer a esse convite para você jantar lá. Agora, se você também quiser, ligue para concorrer a um kit de produtos cosméticos, sempre no oferecimento da Bifarma. O telefone é 3446-2114, 3446-2107. Está acontecendo também, neste momento, e vai até meio-dia, mais uma edição da campanha nacional de controle ao câncer de pele em Paranavaí. Será no Centro Regional de Especialidades, no CREA, ali ao lado da Santa Casa, das 8h30 da manhã até as 12 horas, tá bom? A organização vai distribuir 200 senhas por ordem de chegada, para que as pessoas da cidade, da região, serão feitos os diagnósticos e encaminhados, além de pequenos procedimentos de cauterização, nos casos menos graves. Então vai lá, é gratuito, e participe desta campanha. Agora são 8h48. Você está ouvindo o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados, confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Agora são 8h49, então agora eu pergunto, irmã, o que é que a psicologia diz sobre discernimento? A psicologia, como nós sabemos, ela vai tratar, né, de tudo aquilo que envolve o comportamento da pessoa. Então, o que é mais importante dentro desse processo de discernimento, segundo a psicologia, são os motivos, né? E a gente tomar consciência de quais são os motivos, por exemplo, que nos levam a escolher esta ou aquela profissão. Então, o trabalho nosso, como psicólogos, vai girar em torno desses motivos, dessas razões que levam o jovem a discriminar e a escolher entre uma profissão ou outra. De fato, como nós sabemos, né, e é um outro interesse da psicologia, são as dinâmicas internas a um grupo, por exemplo, na família, dinâmicas às vezes negativas que se formam e terminam por fazer a pessoa escolher uma profissão, abandonando, por exemplo, uma outra, que é de escolha pessoal. Escolher aquela que é da família, justamente porque se o sujeito não é maduro o suficiente, esse sujeito ele vai viver um processo de insegurança. E são esses critérios que são importantes para a família trabalhar, para formar uma pessoa madura, capaz de discernir e de responder às necessidades legítimas das suas aptidões, por exemplo. E sobretudo, isso interessa, por exemplo, um teste, por exemplo, de avaliação de interesses profissionais, ele vai ter em conta a capacidade desse sujeito de relacionar, vai ter em conta, por exemplo, a capacidade desse sujeito de exercer o seu domínio, a sua liderança dentro e fora do grupo. Então é muito importante centrar-se no ideal, né? De volta a esse ideal que foi plantado, né, de início pela família e depois ele foi cultivado também ao externo da família, na convivência social. E essa maturidade, você sabe, Milton,
maturidade não é fácil, né, da gente conseguir a vida inteira, né? Nós adultos sabemos, né, qual que é o preço da maturidade, né? Esse amadurecimento, ele não é uma fruta que se colhe e que se come e está resolvido, né? Mas é um processo, assim como o processo educativo, da mesma forma o discernimento também vocacional e profissional, porque essa maturidade, ela não acontece de um dia para o outro. E quantas vezes nós adultos praticamos uma profissão por 10, 20 anos e depois resolvemos mudar, né? Então, todo esse processo de mudança, ele tem como base a maturidade do sujeito. E é tão sábio o Evangelho que vai nos dizer, lá na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, de novo, no capítulo 1, versículo 5, vai dizer assim, que nós não podemos extinguir o Espírito de Deus. Não podemos desprezar as profecias, por exemplo. Devemos discernir tudo e ficar com o que é bom, né? Então veja, a palavra de Deus é muito sábia nesse sentido. Quer dizer, às vezes no processo você preferiu uma profissão. Depois, na medida que você atua nessa profissão, você vai discernindo aquilo que é melhor ainda, né? E é isso que a palavra diz, discernir tudo que é bom. E guardar-se de toda espécie de mal. Se, por exemplo, eu estou atuando em uma profissão e essa profissão não me faz ser uma pessoa solidária, uma pessoa sensível, uma pessoa aberta ao sofrimento do outro, então eu tenho que perceber e guardar-me de toda espécie de mal. Se aquela profissão me leva a pecar, ou me leva, no sentido psicológico, a estar imaturo, a estar insatisfeito, com doenças somáticas, por exemplo, quantas profissões que nos levam a somatizar as dores da alma. O que é esse somatizar? Em linguagem psicológica é a gente transferir as angústias da experiência na profissão, por exemplo, ou na vida familiar, virar doença. Quantas pessoas com depressão, quantas pessoas que estão tristes, irrealizadas, e que isso vira doença, acaba virando doença. O estresse, né, da vida moderna. Mas tudo isso é, na verdade, consequência de uma falta de realização pessoal, né, e de uma maturidade pessoal que é também consequência de uma maturidade na convivência com a família, na convivência com o social e com o grupo no qual você exerce a profissão. Muito bem. Agora são 8h55. 101.9. Em todo lugar. Agora são 8h55, vamos fazer o sorteio, estamos aguardando uma ligação bem rapidinho, né? Para que a gente possa fazer o sorteio de 2 prêmios. Um ingresso, né? Para a promoção do Arroz Carreteiro de Natal, que vai ser no dia 3/12, às 20 horas, no valor de R$12. E também um kit de produtos cosméticos no oferecimento da Bifarma. Então alguém ligue bem rapidinho, 3446-2114, 3446-2107, para que eu possa fazer o sorteio, né? Nós tivemos hoje 37 ligações, tá fácil para ganhar. Então alguém bem rapidinho, eu estou aguardando a ligação, 3446-2114, 3446-2107, para que eu possa fazer esse sorteio. Lembrando que está acontecendo também, neste sábado, lá no CREA, mais uma edição da Campanha Nacional de Controle de Câncer de Pele aqui em Paranavaí. Deixa eu ver aqui. Alô? Alô? Com quem falo? Olívia. Olívia, de onde você fala? Graciosa. Está gostando do programa? Sim. Que bom, então. Abraço para Maria José, eu conheço ela. Olha aí, um abraço para Maria José. Um outro, Olívia. Um abraço grande a você e a todos de Graciosa. Obrigada.
Olívia, diga para mim um número de 1 a 37. 18. 18. 2 números. 25. 18 e 25. Muito obrigado. Nada. Bom final de semana. Igualmente. Tchau. Tchau. Então tá aí, vamos ver os ganhadores. Carol, quem ganhou o número 18 foi Iracema da Silva, isso? E também quem ganhou foi o João Pedro Santiago. 2 prêmios maravilhosos, hein? Tá aí, boa sorte. 8h57, o carreteiro pode pegar, deixa eu ver, os 2 vão pegar lá na Bifarma. O ingresso do carreteiro e também o kit de produtos cosméticos, tá bom? Boa sorte para você que ligou, parabéns para você que ganhou e obrigado você que ligou. Irmã, já estamos caminhando aí para a parte final do nosso programa. Vamos falar sobre liberdade, autonomia, o que tem a ver com discernimento? Tem muito a ver, Milton. Liberdade, autonomia, quando a psicologia fala desses 2 conceitos, nós temos consciência da liberdade como essa capacidade interior de realizar-se segundo um projeto próprio. Então, a pessoa que tem autonomia, que tem liberdade, ela vai discernir qual é a sua orientação vocacional, de uma forma serena, de uma forma madura, como nós anteriormente dizíamos, é um processo de discernir tudo o que é bom e guardar-se de toda espécie de mal. Então, essa autonomia, ela vai se realizar dentro de um esquema de uma liberdade que é de e para. Por que essa diferenciação? Porque a liberdade, ela é o processo de nos libertarmos das amarras. Tudo aquilo que me impede de ser uma pessoa feliz. Vai colocar uma baliza de orientação para o processo de discernimento. Veja, então, essa liberdade, ela é de e para, como eu dizia. A liberdade de significa que nada deve nos prender nesse processo, nem condicionar-nos. E, definitivamente, tudo aquilo que eu vivo deve me levar a superar as minhas fragilidades, sabe? As minhas limitações, as minhas imaturidades, dentro desse processo de buscar ser perfeito no Senhor, né? E nesse sentido, a formação cristã do jovem ajuda, né? Porque o jovem que ele não tem essas balizas de orientação da família, ele não vai ter autonomia. Pode ser que ele pense que escolhendo e fazendo o que ele quer, sem a orientação dos pais, ele esteja sendo livre, mas não significa que não precise de norma, de limite. Principalmente aqui eu chamo a atenção dos pais. Essa orientação, esse limite, quem dá na família é a figura paterna. Infelizmente, hoje, nas nossas realidades, de comunidade, de escola, a nível social, estamos notando muito essa ausência da figura paterna. E a figura do pai, essa figura de orientação, de norma, de limite. A mãe, essa presença afetiva, essa presença organizadora da casa, e o pai não é só o mantenedor da casa, economicamente falando. É aquele que vai trazer essas balizas de orientação. Então, nós estamos falando da liberdade de. E a liberdade para, o que significa? Essa é a liberdade de manifestar o meu discernimento em vista de um objetivo. Então, eu tenho um objetivo, eu tenho um ideal de vida. E esse ideal vai ser fruto do meu discernimento. E quanto maior for a graça
que eu possuir, né, a liberdade que eu possuir, mais poderosa for a motivação como pessoa, mais condições eu terei de discernir. Né? Que interessante, esse discernimento, então, não se aprende cultivando uma frieza neutra. Né? Às vezes a gente pensa que tem que decidir, pronto e acabou. Não, não é uma frieza neutra. E aqui nós vamos falar, e a psicologia nos ajuda muito a entender, nós somos pessoas que têm sentimentos, que têm ideais. Então nós não podemos estar parados no cansaço que me faz escolher determinada profissão pelo cansaço por exemplo, tentar 3, 4, 5 vestibulares. Será que uma frustração, ou 2, ou 3, não me apontam para outros rumos? É hora da gente se perguntar, se não deu certo até um certo ponto, e nesse sentido o cristianismo nos ensina, né, a realmente discernir tudo o que é bom. Se até então eu não fui feliz fazendo essa opção, por que não mudar? É uma liberdade para. Bonito, né, Milton? Filosoficamente falando, nós estamos dizendo, é uma liberdade apaixonada por uma causa maior, que me leva a ser feliz. Como eu dizia um adolescente, eu quero, o primeiro ano da minha profissão, eu quero dedicar para causas humanitárias. E os nossos jovens têm ideal. Nós temos que lutar para não matá-los, né, Milton? Esse deve ser o cuidado. É uma plantinha que tem que ser regada todo dia, né? Eu me lembro que eu dei aula um tempo na USC, a Universidade Sagrado Coração de Jesus, lá em Bauru. E é uma universidade muito grande, tinha todos os cursos praticamente, e eu trabalhava sempre com o último ano. O meu serviço era como você, profissional agora formado, sim, vai exercer a palavra de Deus na sua profissão. Ou seja, como dentista, o que você vai fazer pelo outro? Como médico, o que você vai fazer pelo outro? Né? Sempre mostrando que todo mundo tem alguma coisa para dar e um compromisso, não importa onde ele está. Ele precisa ser cristão e abrir o coração para dentro daquela profissão ajudar as pessoas. Né? E é a liberdade para, né? É um sentido definido para o qual eu estou sempre investindo maiores forças, maiores ideais, e é isso que faz a gente ser feliz. Que bom. 9:05, muito obrigado pela presença da senhora, pela participação, muito obrigado às pessoas que ligaram, que participaram também, muito obrigado, irmã. Por nada, Milton, é sempre um prazer. Obrigada a você, rádio ouvinte, que nos acompanhou até este momento. Nós agradecemos, sobretudo, o apoio que vocês estão sempre dando para nós lá no Educandário São José. E, principalmente, esse momento, assim, onde a rádio ocupa esse espaço como um momento de educação e de ajuda às famílias cristãs. Na verdade, esse é um programa da Bifarma. A Bifarma ela sempre está muito preocupada com a questão social também. E quando a gente criou esse programa, criamos com 3 intuitos. A Bifarma está sempre, sobretudo, oferecendo conhecimento, dividindo dicas de saúde, de discernimento para os ouvintes, para os seus clientes e para todas as pessoas. Né? Então, em nome da Bifarma, da doutora Márcia, do Paulo, que são os proprietários, muito obrigado. E o que precisar da gente, estamos sempre disponíveis. Obrigada. Um bom dia para todos. Agora são 9:06. Você ouviu o programa Conversando sobre Saúde. Convidamos você para no próximo sábado, a partir das 8:30 da manhã até as 9 horas da manhã, a estarmos juntos de novo. Contamos com a sua audiência e a sua participação. No oferecimento, Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver.